Olá pessoal, professor Cleito Batista. Vamos então retornar com a nossa aula de morfologia, classes de palavras. Darei agora os conceitos bem básicos das 10 classes de palavras. Nós analisaremos quanto a 3 critérios: o critério semântico, o critério morfológico e o critério sintático. Semântico realmente é o sentido que esta palavra estabelece no ato comunicativo. A morfologia é a sua estrutura física, é a sua forma em si. Morfologia quer dizer estudo da forma, gente, na verdade. E a sua sintática é como essa palavra se comporta na sentença, como ela se comporta no período, na oração. Em que função sintática ela se realiza, tá? Vamos então analisar esses elementos aqui, gente, ó. Nós temos aqui então as classes de palavras. Nós temos as classes variáveis e as classes invariáveis. Nós vamos sempre lembrar o seguinte, ó. As variáveis, aquelas que se flexionam, são aquelas que, quanto à sua forma, olha aí, no critério morfológico, são aquelas que, quanto à sua forma, sofrem alteração de alguma forma. Então, vamos então a cada uma delas. Continuamos aqui, gente. Substantivo. Quanto ao critério morfológico, desculpe-me, vamos começar pelo critério semântico. Quanto ao critério semântico, o substantivo é a palavra, gente, que nomeia os seres de maneira geral. Esses seres podem ser reais ou podem ser imaginários, tá? Então, substantivo, quanto ao critério semântico, é a palavra que dá nome aos seres de maneira geral. Tudo que você observar ao seu redor, celular, carregador, mesa, cadeira, pincel, computador, lua, chuva, sol, pessoa, amor, dor, sentimento, tudo isso é substantivo, é o nome de maneira geral. Então, isso é quanto ao critério semântico. Quanto ao critério morfológico, ele se flexiona em gênero, masculino e feminino, homem, mulher, menino, menina, tá? Então se flexiona em gênero, em número singular e plural, homem, homens, menino, meninos, menina, meninas. E se flexiona quanto ao gênero, masculino e feminino, o número singular e plural, e quanto ao grau, que é aumentativo e diminutivo, gente. E alguns gramáticos consideram o grau normal, então seria o grau. Pense na palavra grau de grados, de gradação, né? Você vai graduando. Aumentativo, homenzarrão, diminutivo, homenzinho, e homem seria o grau normal, gente. Então, quanto ao critério morfológico, essa flexão, se flexiona. Quanto ao critério sintático, o substantivo, gente, aqui, ó, palavra irmão, por exemplo. Quanto ao critério sintático, ele tem a função de núcleo de um grupo nominal. Então, mais uma vez, o substantivo vai ter a função sintática de núcleo de um grupo nominal. Então, ele vai, lá na morfossintaxe, será ele o núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do complemento nominal. Então, por exemplo, aqui, olha, meu irmão comprou um cachorrinho. Nós temos aqui a palavra irmão no grau normal, cachorrinho, substantivo flexionado, no grau no diminutivo. Tá? E se formos analisar aqui, gente, que é um sujeito desta oração. Então, o sujeito desta oração aqui é meu irmão. Então, quando nós analisamos sujeito, meu irmão, quem é que vai ser o núcleo do sujeito? Vai ser sempre o substantivo irmão. Então, nós já vimos isso. Nesse caso aqui, esse um cachorrinho é o nosso objeto direto. Olha aqui é o sujeito, ó. Sujeito. E aqui é o objeto direto. Se observarmos aqui, quem é que vai ser o núcleo do objeto direto, que é um sintagma? Vai ser cachorrinho. Então, o substantivo irmão e cachorrinho tem a função de núcleo de um grupo nominal, gente. Passando. O artigo é o elemento que acompanha o quê, gente? Que acompanha o substantivo. Então, ele é um determinante do substantivo. Então, quanto ao seu critério, ele é um determinante do substantivo. O critério semântico é basicamente isso. Ele, no critério semântico, ele determina
ou indetermina, isto é, ele pode generalizar um homem qualquer ou pode particularizar o homem. Então, ele pode ser artigo definido, ou a, os e as, indefinido, uns e umas, basicamente isso. Então, ele vai estar sempre antes do substantivo. E aí, uma observação sobre ele. Ele deixa, gente, qualquer palavra substantivada, isto é, qualquer palavra que se antecedida por artigo será sempre um substantivo. Qualquer palavra antecedida de artigo será sempre um substantivo. Então, cantar, verbo, cantar, substantivo. Não, advérbio de negação. Os nãos, substantivo. Tá? Aqui o outro aqui. Aqui esse a porta, aqui tem a preposição mais o artigo. Então, nós temos aqui uma preposição a mais o artigo a de a porta. Por isso nós temos aqui a ideia da crase, né? Indicada pelo sinal chamado acento grave. Certo, gente? Aí, qual é a função, o critério sintático? Vamos lá. O substantivo, no critério semântico, é núcleo de um grupo nominal, de um sintagma nominal, gente. Já o artigo vai ter a função, gente, critério semântico, de adjunto. Então, aqui, ó. Aqui é núcleo, gente, ó, aqui, ó. Aqui é núcleo do objeto direto e aqui vai ser adjunto. Aí é fácil, função de adjunto. Se o artigo está lá determinando ou indeterminando o substantivo, a função sintática dele é de adjunto adnominal. Então, função sintática de adjunto adnominal, gente, tá? Adjetivo. Quanto ao seu critério semântico, é um caracterizador do substantivo, gente, ó. Ele é um caracterizador do substantivo. Então, adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Vamos pensar dessa forma, certo? E aí, quanto ao critério morfológico, se flexiona também em gênero, número e grau. Há alguns que não são, por exemplo, inteligente. Inteligente não se flexiona em gênero, né? Aliás, ele é uniforme, vamos dizer assim. E aí, quanto ao grau, pode ser comparativo e superlativo. E tem aquelas questões lá de superioridade, nós discutiremos isso na aula mais específica de cada classe gramatical, gente, tá? Então, vamos lá. Quanto ao critério sintático, o adjetivo vai ter a função. Se for ligado diretamente ao nome, gente, vai ter a função de adjunto adnominal também, tá? Então, o adjetivo pode ter duas funções sintáticas. Pode ser adjunto adnominal, mas pode ser também, gente, às vezes não. Se eu digo assim, o aluno é esforçado, ó, neste caso, este esforçado não é mais um adjunto adnominal, e sim um predicativo do sujeito. No caso aqui, alunos é o sujeito, está aqui o predicativo do sujeito. Há ainda a ideia de ele ser predicativo do objeto também. Então, sim, o adjetivo pode ser, no critério sintático, adjunto adnominal, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Continuemos. Numeral, gente. Numeral. Né? Está aqui o numeral. Eu já coloquei esse exemplo aqui exatamente para a gente discriminar quando é que é numeral e quando é que é artigo. Nem sempre, preste atenção, nem sempre dá para a gente saber se se trata, no caso do um e do uma, se se trata de numeral e artigo, gente, tá? É o contexto mesmo. Então, neste caso, por que dá para eu saber que se trata de um numeral? Porque eu delimitei aqui com a palavra apenas um. Então, eu já trouxe aqui somente apenas a ideia de um numeral, tá? Aqui o numeral 1. Se você observar aqui também, ele está no grupo nominal, aluno. Mesma função aqui, função sintática, quanto ao critério sintático. Função sintática de adjunto a adnominal, que está junto do nome aqui, gente, certo? Pronome. Quanto ao critério semântico, é a palavra que acompanha ou substitui um substantivo. Então, não tem assim muita semântica, porque o pronome é muito mais
como uma palavra de elo, de coesão textual, do que quanto a palavra em si. Ele está muito mais a serviço do texto em si do que do discurso, vamos dizer assim. Então, assim, o pronome, na verdade, ele só serve com o nome, muitas vezes, tá? Claro, a não ser nos casos eu, essas coisas, mas mesmo quando diga assim, eu fiz a prova, esse eu tem a ver com uma pessoa, com um nome, com uma, certo? Então aqui, olha, meu irmão, está aqui o meu, está acompanhando o substantivo irmão, então nesse caso tem um pronome, gente. Nesse caso, já disse para vocês na aula anterior, é um pronome adjetivo. Pronome adjetivo, porque ele está acompanhando o substantivo, gente, ó. Quanto ao critério sintático, o pronome adjetivo tem a função de adjunto adnominal também, gente. Então, ou seja, está aqui, quanto ao critério sintático, adjunto adnominal, gente. Adjunto adnominal. Que é pequeno, gente, que é pequeno. Esse que é o pronome relativo, que retoma aqui o termo cachorro. Então, vejamos. O pronome pode ou acompanhar ou substituir retomando o substantivo. Nesse caso aqui, cachorro, gente, tá? Aí, quando ele substitui, ele vai ter a função do próprio termo que ele substitui. Então, se eu digo assim, o cachorro é pequeno, neste caso, ele vai ter a função do cachorro, função sintática, que é a função de, neste caso, gente, sujeito, mas pode ser objeto, essas coisas, tá? Então, vejamos, ele pode ser a função de adjunto adnominal ou pode ser a função do próprio substantivo, que pode ser sujeito, nesse caso aqui é a função de sujeito da oração, né, que é pequeno, sujeito. Então, só que aí eu vou chamar aqui nesse caso, gente, os pronomes substantivos, né, nesse caso pronome relativo, mas ele tem a função de retomar. Tá? Então aqui, substantivo, artigo, adjetivo, numeral ou pronome. O que foi que nós observamos aqui, gente? Observamos o seguinte, que o substantivo é o bambambam da história e que o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome trabalham para ele. Voltamos ao assunto de concordância nominal. Artigo, adjetivo, numeral e pronome adjetivo concordam sempre com o substantivo. E eles têm sempre a função sintática de adjunto adnominal, gente. Basicamente isso, gente. Lembrando que também, gente, que o numeral pode ter o caso do numeral substantivo, né, quando ele substitui, certo? Muito bem. E o verbo é aquele conceito que todo mundo conhece mesmo. O verbo é a palavra variável, tá? Quanto ao critério semântico, tá? Indicação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Mais uma vez, ação, correu, né, viajou. Estado, ele está feliz, ele é triste, ele é estudioso, estado, mudança de estado, ficou doente, mudança de estado. Fenômeno da natureza, choveu, relampejou, ou relampeou, trovejou, essas coisas, né? Nevou. E aqui o exemplo, né? Alunos esforçados aprendem mais. Está aqui o verbo, na verdade. Está aqui o verbo, certo? E o advérbio, tá, gente? E aí o verbo, a função sintática dele, na verdade, é núcleo do SV. Na verdade, ele é núcleo do sintagma verbal, que na verdade ele é núcleo do sintagma verbal de maneira geral, mas de maneira mais análise sintática, ele é núcleo do predicado verbal e somente quando ele for um verbo de ação, gente, certo? E aí o advérbio, gente, advérbio é classe gramatical, vejam, invariável, não sofre alteração de maneira alguma. São palavras invariáveis. E aí, o que acontece? O advérbio é um modificador. Ele é um termo acessório, ele é um modificador, né, do verbo. Então, eu digo assim, a menina canta bem, ó. Ela canta aqui o verbo. Ela canta bem. Então, esse advérbio aqui está modificando o verbo cantar. Ela não canta, ela canta bem, tá, gente? Só que aqui, gente, ó, o advérbio pode modificar um adjetivo, muito cansado, por exemplo, mas também pode modificar o próprio advérbio. Desculpe-me aqui. Pode modificar o próprio advérbio. Então, o advérbio é a palavra invariável
que se relaciona alterando o sentido básico, né, de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio, gente, às vezes de uma oração inteira, certo? Que no caso as orações subordinadas adverbiais. Bom, a conjunção, gente, conjunção é a palavra invariável também, que liga termos de mesma função sintática, neste caso, ambos aqui, núcleo do sujeito, tá, gente? E aqui, aqui está faltando a conjunção, que era o exemplo que eu ia dar, né, gente? Mas brigam muito aqui, olha. Mas brigam muito. Ó. Aqui o mas. É a palavra invariável, gente, ó, que serve para ligar termos de mesma função sintática, nesse caso aqui, núcleo do sujeito, ou ligar orações dentro de um período, ou também ligar períodos dentro de um texto, não importa. Então, assim, liga termos de mesma função sintática ou liga orações, gente. Essa é a ideia básica de uma conjunção. E é uma palavra invariável. Retornando bem que esqueci de falar. A função sintática do advérbio é sempre de adjunto adverbial. Função sintática é de adjunto adverbial, certo? Adjunto adverbial. Conjunção não tem função sintática, gente. Conjunção não tem função sintática. E a preposição. Preposição é o elemento que liga, gente. Ele liga termos de hierarquia diferente, né? Liga um termo a outro também. Às vezes estabelece relação semântica, como a conjunção. Então, a conjunção não exerce função sintática, mas estabelece, ou pelo menos explicita, relação semântica. Nesse caso aqui é de soma, de adição, nesse caso aqui é de oposição ou restrição, tá? E aí, às vezes, também a conjunção tem relação semântica. Às vezes não, às vezes é um termo mais neutro, gente, aqui, ó. Preposição também não exerce função sintática, nem conjunção, nem preposição, gente. E aí faltou um aqui, que foi a interjeição. Até divergências. Se a interjeição seria ou não classe gramatical, gente. Há estudiosos na linguística e na gramática que não consideram a interjeição como se fosse uma classe gramatical. Seriam só 9, então. Lá nos estudos aristotélicos, só são 8 classes gramaticais. Também de Santo Agostinho, gente, né? Só são 8 classes gramaticais. Vamos para cá, então, gente, ó. Observemos esses exemplos aqui, tá? Então, aqui. Poxa, ó, gente. Ou puxa, né? Puxa, poxa, ufa, exprime desejo, exprime emoção, os termos que representam às vezes uma própria frase, gente. Então a interjeição é um elemento que representa uma própria frase, gente, completa. Então as 10 classes de palavras são essas, variáveis e as invariáveis, gente, certo? Nós vamos agora, na prática, colocar exercícios, algumas orações, para ver como é que isso se dá, gente, na prática.